Olá, boa noite, como está você? Tudo bem? Bom, é um prazer poder estar com vocês aqui nesta noite, no nosso primeiro dia da Semana Santa de 2024. Eu sou o pastor Carlos Klim e você está conosco nesse período. E durante esses dias, do dia 31, que é hoje, até o dia 5, nós estaremos fazendo a Semana Santa 2024, que o tema é a última vitória. E nós convidamos a você participar conosco aqui pelo YouTube, especialmente aos nossos irmãos da Igreja de Alvarenga. É um prazer poder estar com vocês aqui nesta noite. Apesar de não poder estar pessoalmente devido à questão geográfica, algumas dificuldades que o clima nos impõe, mas estamos fazendo este vídeo essa semana para estar com você, querido irmão da Igreja de Alvarenga, e é claro também você que nos assiste aí pelo YouTube e pelos outros canais também, ok? Bem, amigos, nós estamos iniciando hoje então, e antes de nós começarmos o tema, nós vamos hoje falar esse tema aqui chamado Vitória no Céu. Essa Semana Santa ela está focada no tema do grande conflito entre Cristo e Satanás. Sabemos que Jesus, ele teve um ministério terrestre bem aqui na terra, fez milagres, curou pessoas, ressuscitou mortos, foi morto na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Mas eu quero dizer para você que Jesus venceu e Cristo venceu começando no céu. Mas é claro, antes de nós iniciarmos então o tema desta noite, eu convido a você que nos acompanhe na oração. Nós temos um hábito de sempre começarmos com uma oração. Então, por favor, ore comigo nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós estamos iniciando hoje essa semana especial que fala da última vitória, a vitória de Cristo sobre as forças do mal. E como nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que está nos acompanhando. E que o Senhor fale conosco através da sua palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, hoje nós iremos falar deste tema, mas eu gostaria de conversar com você, mostrar um fato que aconteceu no ano de 2023. O ano de 2023 foi marcado também por grandes catástrofes, inclusive o grande terremoto que houve na Turquia, onde 52 mil pessoas, cerca de 52 mil pessoas morreram nesse desastre muito grande. E mais de 122 mil pessoas feridas nesse grande terremoto que aconteceu no ano passado. Mas a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: por que alguns são salvos e outros não são? Talvez eu esteja falando para você que um dia foi salvo de alguma catástrofe, ou de um acidente, ou de um assalto, mas nem todos tiveram a mesma sorte que você teve, não é verdade? Mas essa pergunta algumas pessoas fazem. E por que Deus permite que essas calamidades aconteçam na terra? Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu tudo que tinha. Talvez você perdeu a sua família, você perdeu a sua saúde, ou quem sabe você tinha uma vida financeira muito boa, mas perdeu tudo. E aí surgem essas perguntas que vêm à nossa mente. Mas veja que interessante, no livro de Gênesis capítulo 1, lá diz que no princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas. E a Bíblia tem todas as respostas, em especial no livro do Apocalipse. Eu quero dizer para vocês que o livro do Apocalipse é o livro da esperança. Não é um livro só de mortes, de bestas que saem do mar e da terra, mas o livro do Apocalipse nos traz esperança, o que vai acontecer. Muito bem, mas como disse para vocês, Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós entendermos o conflito que nós estamos enfrentando hoje, nós precisamos entender uma coisa: quando este planeta foi criado, saiu das mãos de Deus. Deus não fez um planeta como nós conhecemos hoje, um planeta cheio de dores, de sofrimentos, de
conflitos, de catástrofes, Deus criou um mundo perfeito que saiu das mãos dele. Mas sabemos que Deus, ele sempre existiu e sempre esteve presente, não só na criação, mas também na vida humana. E outra coisa também, em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz lá que Deus é amor. Pastor, mas como é que Deus é amor se eu vejo tanta coisa ruim? Calma, porque nós vamos explicar para você, ok? Mas veja, em Tiago 1,17 também diz que todas as coisas boas vêm de Deus. Então, ainda temos coisas boas. E também João 14,6 diz que ele é o doador da vida. Veja, Deus é o doador da vida. Mas vamos entender então o grande conflito que começa. Mas quem é responsável então pelo mal e sofrimento? Há pessoas que culpam a Deus, sabe? Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, se isso aconteceu comigo hoje, é porque Deus tem culpa. Será que é verdade isso? Bom, precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, dos versos 12 a 14, e Ezequiel capítulo 28, dos versos 14 a 17, você vai ver que ali aparece um ser criado por Deus, um anjo, chamado Lúcifer. Mas será que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo. Porque veja, quem são os anjos? Os anjos são seres ministradores, né? Que servem a humanidade e trabalham pela salvação da humanidade. Então esse ser era um anjo, mas que infelizmente no decorrer do seu caminho ele se corrompeu. Mas queridos, eu quero dizer para você que Deus, quando ele cria as suas criaturas, ele dá um direito para todas elas chamado livre-arbítrio. Então esse ser chamado Lúcifer, ele teve essa escolha. Veja, por exemplo, eu citei aqui Isaías capítulo 14. O texto bíblico nos diz que aqui ele era perfeito, era chamado de estrela da manhã, filho da alvorada. E diz aqui que ele foi atirado para a terra e que também ele dizia no seu coração, olha o que ele diz: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte. E subirei às mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Eu quero dizer para você que querer ser do caráter de Deus não é pecado. Querer ter um caráter semelhante de Cristo não é pecado. Mas a partir do momento que a pessoa diz, olha, eu quero ser Deus, aí temos um problema. E este ser, chamado Lúcifer, filho da alva, ele desejou ser como o Altíssimo. Vamos ver um pouco mais. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 14, é um texto bem grande, mas eu vou ler aqui algumas partes. Diz aqui que ele era um querubim da guarda ungido. Olha que interessante, uma função importante. E ele estava ali no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Mas aí diz o texto: você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. A palavra iniquidade, como diz 1 João, é pecado. E pecado é transgressão da lei. Qual foi o pecado então que esse ser cometeu? O pecado da idolatria. Se você, por exemplo, foi em 1 Samuel 14, 23, diz lá que a rebelião é pecado de feitiçaria. E pecado de feitiçaria é a pessoa se exaltar, querer ser como Deus, ou tomar o lugar de Deus. Mas diz aqui um pouco mais o texto, né? Diz assim, o coração dele você se encheu de violência e pecou. Mas também diz aqui, Deus lhe fez o seguinte: eu o expulsei no meio das pedras brilhantes, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Você alguma vez já conversou com alguém assim que tem um espírito de orgulho, é enfatuado, é cheio de si? Pois é, isso começou lá no céu. Isso havia começado com esse anjo chamado Lúcifer, um querubim da guarda ungido, um anjo especial, estava diante de Deus. Claro que depois de Cristo ele era o anjo mais importante,
mas que por causa da sua função, da sua formosura, ele permitiu então crescer no seu orgulho. Vejamos um pouquinho mais. Queridos, veja, Lúcifer ele tinha duas possibilidades como resposta à sua posição. Ou seja, este anjo estava fazendo escolhas erradas, ele estava cometendo algumas atrocidades, mas ele tinha mesmo assim uma escolha, um livre-arbítrio. Veja, ele poderia ter uma atitude de gratidão para com Deus, mas ele não fez. Bom, mas ele fez o quê? Ele exaltou-se, vangloriou-se de cobiçar mais poder. Bem, vivemos um mundo hoje em que as pessoas, na sua maioria, principalmente líderes políticos, pessoas de alta posição, que quanto mais eles têm, mais eles querem. Assim foi com este anjo. Vamos ver um pouco mais. Então, ele decidiu ter orgulho no seu coração. Veja, ele decidiu ter orgulho no coração. O orgulho não é uma coisa que acontece acidentalmente, é uma decisão que a pessoa tem. E aí começa então no céu um conflito. Mas antes que viesse a terra, o conflito começa no céu. Pastor, aonde está esse texto bíblico que fala que o conflito começou no céu? Aqui embaixo nós temos a referência, Apocalipse capítulo 14, dos versos 4 e verso 7. Vamos ver o que diz esse texto. Versículo 4 diz assim: a sua cauda, ou seja, ele é representado por um dragão, né? A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Queridos, aqui diz que estrelas em profecia são anjos. Se você for a Apocalipse capítulo 1 ali, nos primeiros versos, ele diz que Jesus, ele aparece a João com 7 estrelas na mão, representando as 7 igrejas, os 7 anjos, né? Então, anjos em profecia são estrelas. Mas também diz aqui o versículo seguinte: então estourou a guerra no céu, e diz lá, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Que cena, né? Um conflito começa no céu. Satanás, ele seduz os anjos, ele começa a falar mal de Cristo, que o livro de Ezequiel fala que na multiplicação do seu comércio ele fez a sua iniquidade. Ele começa a falar mal de Jesus, e aí começa uma guerra no céu. Uma rebelião surge no ambiente celestial. Mas como, pastor, isso acontece se no céu não tem pecado? É verdade. A Bíblia Sagrada ela fala para nós que como surgiu o pecado. Mas por que o pecado existe, por que o mal existe, nós não sabemos. Mas o fato é que este anjo, que antes tinha um coração puro, era um anjo especial, de algum modo misterioso, o orgulho cresce no seu coração. Será que este é o seu problema? Você é uma pessoa orgulhosa? Será que você é uma pessoa que almeja o poder? Queridos, eu quero dizer para você que quando nós almejamos o poder, queremos ser mais do que os outros, estamos cometendo um sério pecado, que começou lá no céu. Mas eu quero dizer para vocês que apesar do conflito que houve, Cristo é o vencedor. Jesus é o vencedor. E sempre foi e sempre será. E onde será que Jesus venceu? Na sua morte, na cruz. Ele não só venceu na cruz, mas também ele venceu a morte através da ressurreição, né? E vamos ver então um pouquinho mais. Apocalipse capítulo 12, versos 8 e 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja, nós vemos aqui que apesar dessa rebelião que houve no céu, Lúcifer, ele se tornou Satanás, ele não conseguiu vencer, porque Jesus é vencedor. E por que Deus não eliminou esse anjo rebelde? Essa é a pergunta que muita gente faz, né? Há pessoas que fazem a pergunta, poxa, mas se fosse eu, já tinha eliminado esse anjo.
Se fosse esse anjo tão rebelde, Deus tem todo o poder nas mãos, é verdade. Jesus poderia ter destruído ele apenas com uma palavra, mas por que ele não fez? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os anjos, eles são oniscientes como Deus é? Fala aí, é ou não é? Não é, não são. Os anjos não são oniscientes. Você é onisciente, você sabe o que vai acontecer amanhã? Nem eu sei. Nós não somos oniscientes, mas Deus é. Mas por quê? Se Deus tivesse destruído esse anjo, talvez os outros anjos que se salvaram ficariam com dúvida de se realmente Deus é justo. Ou até mesmo nós, né? Então Deus ele teve que deixar que a rebelião evoluísse para que Satanás seguisse o seu curso natural e, claro, a consequência final do pecado deveriam ser demonstradas através do tempo. Somente o tempo revelaria quais eram as intenções desse anjo rebelde. E olha que diz aqui, a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante as eras futuras. O comentário do livro Grande Conflito, ele fala isso aqui, né? E diz mais aqui, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. E diz mais aqui, diz aqui que seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Queridos, todas as vezes em que a humanidade se rebelou contra a autoridade divina, a consequência foi o quê? Morte. E muitas outras coisas aqui, nós testificamos hoje do que o mal é capaz de fazer. Então diz aqui um pouco mais, aquele que governa o céu é o que vê o fim desde o princípio. E embora nuvens e escuridão o rodeiem, justiça e juízo são base do trono de Deus, como diz o Salmo 97. E isso os habitantes do universo, tanto os fiéis como os infiéis, compreenderão um dia. É interessante que, se você olhar o mundo do jeito que está hoje, será que nós temos dúvida de que o mal não presta? Eu não tenho dúvida. E você tem? Por que será que muitas das vezes as pessoas preferem seguir o caminho desse anjo rebelde, ao invés de fazer a vontade de Deus? Né? Porque olha só, aqui no finalzinho diz, Deus é fiel e não comete erro, justo e reto ele é. Está lá no livro Patriarcas e Profetas. Então veja, queridos, talvez você é uma pessoa que talvez tenha seguido por caminhos errados. E muitas das vezes, quem sabe seus pais, seus amigos, as pessoas que querem bem para você, dizem, olha, cuidado, não tome esse caminho, não faça tal coisa. Mas você insiste, insiste e insiste. E o curso natural da rebelião é o quê? É destruição. Por isso, se você está vivo hoje, é porque Jesus tem algo especial para você. Jesus está apelando ao seu coração. E por isso, Satanás, ele originou o mal, não foi Deus. Certa vez Jesus contou uma parábola, que está lá em Mateus capítulo 13, da parábola do trigo e do joio. E Jesus, ele conta que um certo senhor de terras plantou o trigo, mas que de madrugada um inimigo foi lá e plantou o joio. E aí passou o tempo, o trigo começou a crescer, o joio apareceu. Os empregados olharam e disseram assim, Senhor, mas o Senhor não plantou o trigo? Mas por que apareceu o joio? Então o Senhor disse o quê? O inimigo fez isso. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que não foi Deus que originou o mal, mas um ser chamado Lúcifer, que se tornou Satanás, né? E ele introduziu o pecado e a morte em nosso mundo e até em nossa vida, e o conflito continua aqui. O conflito que se originou no céu, ele agora vem para a terra, verdade? Mas Satanás, ele não pode vencer, não pode forçar a sua lealdade. Sabe, Satanás, ele não pode forçar você, querido amigo, a servir a ele. É uma questão de decisão. Se muitos servem a Satanás hoje, não é porque o diabo força, é que muitos querem segui-lo. Certamente Satanás, ele tenta as pessoas, ele procura curtir a maldade no seu coração, mas a decisão é sua. Então, a quem você dará a sua lealdade? A Deus ou a Satanás?
Talvez você diga para mim assim, pastor, eu quero servir a Deus. Muito bem. Mas será que o seu dia a dia você demonstra que você serve a Deus? Será que as suas decisões, as decisões que você tem tomado, estão servindo a Deus ou servindo ao mundo? Jesus certa vez falou o seguinte, que nós não podemos ficar entre Deus e o mundo, entre Deus e as riquezas. Claro, não é pecado ser rico, né? Desde que seja de modo honesto. Mas quando as pessoas se apegam às riquezas, se apegam aos bens materiais e deixam de servir a Deus, aí temos um problema. Então, é uma decisão que você precisa tomar. Sabe, queridos, Jesus, ele tem algo especial para você. E nesta semana de oração, nós vamos falar como você pode ser um vitorioso, uma vitoriosa, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero fazer uma oração especial por você. Você mesmo que está me assistindo. Você que tem a sua luta, você que tem as suas dificuldades, você que está lutando contra o mal. Talvez você que é membro da igreja está batizado na igreja, mas você parece que tem mais prazer nas coisas do mundo que nas coisas de Deus. Eu quero orar por você nessa noite e pedir ao Senhor que o ajude nessa luta. Você gostaria de orar comigo? Vamos falar com Deus nesse momento e pedir então a Jesus que o abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, Senhor, eu quero orar especialmente por esses que estão lutando contra o mal. Talvez esteja orando aqui nesta noite por alguém que está lutando, Senhor, porque quer ser fiel a Ti, mas não consegue. Esta pessoa, este homem, esta mulher, que está lutando contra os pecados da carne, contra a mentira, contra alguma forma de corrupção, ou quem sabe está andando por caminhos onde Deus não aprova e que está prejudicando a sua vida. Talvez uma pessoa que está lutando contra as drogas, contra os pecados da imoralidade. Senhor, por favor, Senhor, ajuda esta pessoa nesta noite. Mas também que esta pessoa que está nos acompanhando em oração possa tomar a decisão de abandonar o pecado, Senhor, de seguir a Jesus como Senhor da sua vida e de, a partir desse momento, ter uma nova vida com o Senhor. Por isso, Pai querido, estamos iniciando apenas essa semana de oração online. Eu quero te pedir, Senhor, que abençoe toda essa semana e que Teu nome seja exaltado, Senhor, e que as mensagens da Tua palavra venham tocar em cada coração. Esta é a nossa oração e o nosso desejo também, em nome de Jesus. Amém. Amigos, então amanhã vejo vocês. Então amanhã, a partir das 19h30, estaremos aqui mais uma vez com a nossa semana de oração. Então não perca, porque amanhã nós temos muito mais bênçãos para você, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.